Um livro com um caso de uma noite, muita atração e segredos. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Julie e no vídeo de hoje a gente vai falar então sobre Sem Juízo, da Elsie Silver. Eu gosto muito dos livros dessa autora e como agora eu comecei a fazer resenha aqui nesse canal, dos livros principalmente em que eu não fiz vlog de leitura, eu vou poder falar com mais profundidade aqui. Mas antes de tudo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber tudo que eu publico em primeira mão e curtir esse vídeo para chegar a mais pessoas. Comentar também se vocês já leram esse livro ou querem ler, ou já leram algo da Elsie Silver, porque, sério, eu recomendo demais. Se tu quer conhecer também o universo dos livros da Elsie Silver, por exemplo, os livros de romance com cowboy, foi com ela que eu comecei a ler esse subgênero, vamos dizer assim. Tô completamente apaixonada, não consigo mais largar tudo que essa mulher lançava, vou querer ler. Tô ansiosa esperando os outros livros dela com essa temática virem para o Brasil, porque a gente ainda não tem publicados outras séries aqui, né? A gente tem essa de Chestnut Springs, mas tem uma outra que eu sei que ela lançou também nessa vibe. Então esse livro começa com uma trope que muitos gostam muito. Eu, pra ser sincero, não lembro de ter lido livros com essa trope anteriormente, mas pode ser que eu tenha lido e tenha esquecido, mas eu acho que eu não li. Que é a trope Casos de uma Noite. Então vai ter caso ali entre o Theo, que é o protagonista dessa história, e a Winter. Então o Theo, ele é um profissional ali de montaria de touros. A gente vê ele nos livros anteriores, principalmente no primeiro livro. O Hatch Ethan, que é o protagonista do primeiro livro, ele é treinador, ele ensina o Theo, né? O Theo é mais novo, então ele se sente ali como uma figura paterna do Theo. Então a gente vê o Theo ali, principalmente no primeiro livro. Mas aqui então a gente vai conhecer a história dele, porque ele não é necessariamente da família Ethan de sangue, tá? Mas ele é sim um filho pro nosso Harvey Ethan, que é o patriarca dessa família. Ele é como se fosse um filho pro Harvey e ele é um irmão pros outros Ethan ali, principalmente pro Hef. O Hef, ele treina o Theo, ele cuida, ele faz tudo pro Theo crescer ali na profissão dele. E o Theo, ele é conhecido mais como um bad boy aqui nessa história, o pegador e tudo mais. E a gente vai conhecer então a Winter Hamilton, sim, a irmã da Summer, que é a protagonista do primeiro livro também. E eles se conhecem ali, primeiramente eles trocam olhares num posto de gasolina e depois eles se conhecem e vão para um bar. E aí ali eles têm então a primeira noite deles tórrida, né, de amor. E aí eles vão ter ali aquele caso e depois disso cada um vai pro seu lado e cada um vai seguir sua vida. Eles combinam de ser só uma noite e nada mais. O grande conflito desse livro acontece então depois de um ano. O Theo reencontra a Winter e aí ele descobre um segredo que vai mudar completamente a vida dele para sempre e muda também a vida da Winter. A partir daí, então, o livro ele mergulha em vários plots que a gente já conhece. Não vou falar muito aqui para não estragar a experiência de vocês, mas tem uns plots ali. Tem Segunda Chance, que é uma coisa assim que eu gosto bastante. Eu tenho visto que eu gostei bastante de livros de segunda chance, claro, com segundas chances aceitáveis, mas com livros de segunda chances, principalmente essa, eu acho que foi um livro muito bem escrito. E a Winter, ela escondeu esse segredo, e não por maldade, mas sim por ela ter achado que o Theo não seria o tipo de homem que iria criar raízes, principalmente pela profissão dele, e é uma profissão que ele tem que estar viajando o tempo inteiro, então ele não pode estar 100% presente na cidade, né, ali onde eles moram, onde a Winter agora mora, né? A gente começa o livro ali, ela indo morar em Chestnut Springs também, então ela tá morando ali. E aí ele não cria raiz, sabe? A profissão dele tem muitas viagens. Nesse livro a gente vê muito a evolução do Theo, que é um cowboy muito festeiro, que gosta muito de farras. A gente vai vendo ele se transformar em um homem com muitas responsabilidades, com muita carga ali do passado dele. O pai dele faleceu e tem a mãe dele, que é uma pessoa super querida e presente ali na história. Então eu gostei demais do desenvolvimento desse personagem, que é uma coisa que eu não esperava tanto. Eu esperava que ia ter muito da vida dele, mas o desenvolvimento foi algo muito legal de ser visto aqui. E a gente vê ali também a Winter, que sempre foi a irmã imperfeita e fria, tanto que fazem piada e chamam ela de Elsa, de Frozen. Então a Elsie Silver vai desconstruindo essa imagem que a gente tem dela por causa dos livros anteriores, porque ela aparece no primeiro livro, como ela é irmã da Winter, que é a protagonista do primeiro livro, ela acaba aparecendo ali só que como uma pessoa fria, que não ajuda muito a Summer, que é uma pessoa assim distante, que foi um pouco ruim para Summer. E aqui nesse livro
a Elsie Silver vai desconstruindo então e fazendo a gente entender por que ela era assim, não passando pano por como ela tratou a Summer todos esses anos da vida delas, mas ela vai explicar pra gente por que a Winter é assim e o que a Winter pensa sobre isso e como que ela quer mudar isso, se aproximar da irmã. Então tem muito isso ali no livro. Eu achei muito legal também esse desenvolvimento da Winter, essa desconstrução dessa imagem fria dela, porque querendo ou não, ela é uma pessoa como todas as outras, ela tem sentimentos, ela tem as lembranças do passado dela que não foram muito boas. A mãe dela foi uma babaca com ela. Tem umas partes ali, principalmente no início do livro, que ela tem uma conversa com a mãe dela por mensagem, que a mãe dela, assim, ó, eu fiquei de cara. Ela fala até que esperava muito um abraço da mãe dela quando ela era pequena, e a mãe dela não abraçava, e a mãe dela manda assim: pra que eu ia te abraçar se eu tinha babá pra isso? Tipo assim, que a babá que tinha que dar afeto pra ela e não a mãe dela. Então, pra vocês terem noção do nível que a mãe dela era. Dá vontade de entrar no livro e pegar a mãe dela pelos cabelos, né? Mas enfim, então essa desconstrução da Winter é uma coisa muito legal de se ver também. E mesmo com a mágoa desse tempo perdido entre o Theo e a Winter, eles têm ali uma química instantânea muito forte. Eles são um casal muito unidos pelo propósito deles ali principal. Então, por mais que eu não goste muito, tá? Isso é uma coisa que me pegou e que me fez dar 4 estrelas pra esse livro. Esse livro, ele tem muitas cenas sensuais, tá? A gente vê que é um casal que tem química, mas a autora quis mostrar essa química na prática, só que eu acho que ela pesou um pouco a mão. Eu entendo que vários livros de romance têm cenas sensuais, mas esse aqui, a autora, pra mim, tá? Isso é muito de gosto. Tem gente que gosta de livros com bastante cena hot. Eu não gosto de muita cena hot, então esse aqui ela pesou bem a mão. Eu acho que tem umas 4,5 estrelas de pimentinha pra mim de cena hot, porque a cada 4 capítulos, pelo menos um tinha cena hot. Eles tinham ali um fogo muito grande, pareciam adolescentes, e eles queriam fazer coisas inapropriadas, às vezes até em locais públicos, então é uma coisa assim meio forçada ou talvez muito pesada. Mas não é uma coisa que interferiu por eu ter gostado do livro e a história do livro ter sido muito boa, os traumas dos personagens terem sido muito bons, a carga dramática também foi muito boa. Só esse ponto que me fez tirar 1 estrela, porque eu acho que pesou um pouquinho a mão, mas tá tudo certo. Eu gostei e ainda vou querer continuar lendo os outros livros da série. Eu acho que vai ter mais 1 ou 2 lançados aqui no Brasil, mas ainda assim é um livro assim que eu gostei demais. A gente tem também um ponto que é a redenção do personagem principal, então é muito lindo e fascinante ver a mudança do comportamento do Theo para conquistar a confiança da Winter, que já é uma pessoa muito quebrada, que já tem muitos traumas, que tem aquela visão negativa de tudo e principalmente de tudo referente a ela. Então é muito lindo ver ele moldando, não se mudando por causa dela, mas moldando o relacionamento deles e fazendo ela acreditar que ela merece coisas boas. Então é muito legal essa redenção e essa união desses dois personagens. E como é o 4º livro de uma série, aqui a gente tem muitas participações especiais dos personagens dos livros anteriores, então a gente vê bastante o Hat e a Summer, por serem, obviamente, a irmã da protagonista e também o pupilo, vamos dizer assim, do protagonista. A gente tem o Cade e a Willa, a Sloane, que é a melhor amiga da Winter, que é a protagonista do livro anterior. Então, isso sempre agrada muito, a gente rever os nossos personagens favoritos ali. Eu gostei bastante disso também, é um ponto positivo pro livro. Se tu lê os outros livros, eu recomendo demais tu ler na ordem de lançamento. Não precisa, não vai impactar diretamente na história, mas tu lê na ordem certinha de lançamento, eu acho que vale muito a pena, porque vai ter uma conexão diferente de tu ver os personagens dos outros livros anteriores, principalmente quando bate aquela saudade, sabe? E a escrita da Elsie Silver, pra mim, tá uma escrita muito boa, ela tá no ápice, assim, da escrita dela. Os livros dela são muito bem escritos, equilibrando muito o romance, momentos de te fazer chorar ou ficar emocionada. No meu caso, não chorei, porque pra mim é muito difícil um livro me fazer chorar, mas são livros que te emocionam, com muita fofura, muito romance. Tem momentos ali com o cachorro também, que é o Peter, que eu achei muito divertido. E como eu disse, eu dei 4 estrelas, lembrando que esse livro tem muitas pimentinhas, mas tirando isso, eu amei demais. Eu achei que eu ia gostar muito, mas eu não achei que eu ia gostar tanto, porque o livro anterior, que é o da Sloane e do Jasper, eu gostei, mas não foi algo assim que me chamou tanto a atenção. Eu acho que por ser um livro mais disperso, mais distante da realidade de Chestnut Springs, eles são personagens que não são necessariamente do universo de
cowboys, rodeios e tudo mais. O Jasper, ele é jogador de hockey, então é um universo de esportes diferente. Eu acho que fugiu um pouco ali do central, do núcleo de Chestnut Springs, mas esse aqui me trouxe de volta para Chestnut Springs e me deu mais vontade de ler os livros dessa autora. Então eu tô esperando ansiosamente os próximos livros dela para ver o que eu vou achar. Então é isso, me conta aqui nos comentários, tu já leu esse livro, tem vontade de ler, já leu essa série? Eu vou adorar saber. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!